A gente viu agora há pouco o vídeo, a reportagem, relembrando o que houve em relação ao Pablo Marçal, as acusações que ele fez sem prova ao Boulos, que, aliás, não são acusações não era uma acusação de crime, era uma acusação de uma coisa comportamental. Bom, existe já um pedido de impugnação da candidatura do Marçal. A gente, pela apuração agora, que tem 70% dos votos, ele não está no segundo turno, mas está apertado aqui com o Boulos. Maria do Silveira, eu pergunto então, se o Marçal for para o segundo turno, o que pode acontecer? Bom, a gente tem duas questões sendo discutidas a respeito do Pablo Marçal. Uma delas é no registro de candidatura dele, que é aquele processo em que a Justiça Eleitoral verifica se a pessoa que se dispôs a ser candidata pode ser candidata. Esse processo do Pablo Marçal ainda não acabou, ele está lá no TRE e o juiz eleitoral deferiu esse registro, mas tem um recurso. Se esse recurso no TRE for julgado e depois tiver um recurso para o TSE e esse recurso for julgado contra o Pablo Marçal, ele pode sair das eleições. Então, isso é um primeiro tema que não tem a ver com atos ilícitos praticados na campanha. A discussão é sobre se ele se filiou ao partido dele, que é o PRTB, no prazo que ele devia se filiar. Então, desse processo pode sim ter uma consequência de ele sair do segundo turno e, eventualmente, a chamada do terceiro colocado. Outro tema são esses atos ilícitos que são imputados a ele na campanha eleitoral. Entre os atos ilícitos, esse de ter produzido um documento supostamente falso, né? Esses ilícitos que são praticados nas eleições, eles têm outro tipo de processo, e esses processos, para tirar a pessoa da campanha, eles precisam pelo menos ter sido julgados em primeira e em segunda instância. Então, ele pode sim ter como consequência a retirada dele da campanha. Se ele não tiver como consequência, não der tempo, né, de julgar esse processo, que nesse caso específico é por fraude, esses processos não param, eles continuam. Se o Pablo Marçal ganhar, ele pode perder o mandato e a gente tem novas eleições. Se ele não ganhar, o processo acaba? Não, o processo continua. E aí o Pablo Marçal, se for condenado, vai ficar inelegível por 8 anos contados das eleições, como aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro, que também não ganhou, o processo continuou e ele ficou inelegível. Uma dúvida, é possível esperar, caso o Pablo Marçal vá para o segundo turno, uma decisão rápida sobre isso? Pode sim. Bom, a Justiça Eleitoral, ela é muito rápida. De um modo geral, as decisões da Justiça Eleitoral acontecem em dias, né? Registros de candidatura de prefeitos de muitos municípios já foram julgados pelo juiz, pelo TRE e pelo TSE. Nessa última semana, cada gabinete do TSE estava recebendo, em média, 6 processos, 10, 15 processos até o último dia, por dia, de registros de prefeito. Eles tinham julgado aproximadamente 250 registros de prefeito já, para ver que velocidade né? Já passou pelo juiz, pelo TRE e pelo TSE. Os processos de investigação de ilícitos, eles demoram um pouquinho mais, porque precisa de prova, né? Precisa de testemunha, de perícia, mas mesmo assim esses processos costumam ser velozes quando a gente está no meio do processo eleitoral. Então, não vou dizer que é fácil, mas é possível que esse processo seja julgado tanto pelo juiz quanto pelo TRE ainda antes do segundo turno. Mas é possível esperar antes do segundo turno? Quer dizer, isso significa um bom tempo, né? Pensando no total da campanha. Não é possível esperar uma decisão, na eventualidade de o Marçal estar no segundo turno, uma decisão em poucos dias, não? Não. Sobre os ilícitos eleitorais, não é possível esperar uma decisão em poucos dias. Mas sobre o processo de registro, que é esse em que se discute o prazo em que ele se filiou, a convenção partidária do PRTB, esse sim. Nesse processo, nós certamente teremos uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e, muito provavelmente, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. É nesse processo que a gente pode ter uma consequência mais rápida, embora não sobre os ilícitos, do que nos processos que investigam as fraudes, a arrecadação ilícita de recursos na campanha. Embora essa fatura demore um pouco mais para chegar, ela chega, mas não é esperado que ela aconteça antes do segundo turno.
E nesse caso, se o Pablo Marçal estiver no segundo turno e tiver a candidatura impugnada, é chamado o terceiro colocado. Não há uma nova votação de primeiro turno, certo? Não, de forma nenhuma. Nesse caso em que há vamos imaginar aqui o caso de indeferimento do registro dele, né? Isso precisa acontecer tanto no TRE quanto no TSE. Tem que ter uma decisão lá da terceira instância para que isso acontecesse. Quem regula essa consequência é a Constituição para presidente da República. Ela não é bem clara, não é regulada para governador e para prefeito. Mas a interpretação que se dá, pelo menos essa é a minha compreensão, é de que essa regra se aplica também para os governadores e para os prefeitos, e a Constituição é muito clara. Ela diz que se houver morte, impedimento ou renúncia de um candidato até o segundo turno, será chamado terceiro colocado. A gente não tem como substituir a candidatura porque essa pessoa substituta não recebeu voto. E eu não tenho como realizar uma nova eleição para poder depois ter um segundo turno de novo. A Constituição diz que chama o terceiro colocado. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.